Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é dia 2/9, 2 de setembro, quarta-feira. Vamos às atividades? Então, hoje nós faremos aula de ciências e de história, tá? Em ciências, faremos as correções do livro de atividade, da página 155, 156 e 157. Como atividade, faremos a página 79, 80 e 81 e livro de atividade 158. Em história, eu já falo. Na última aula, nós falamos sobre os animais ovíparos e sobre os vivíparos. Os ovovivíparos, eles desenvolvem no ovo, mas se abrigam dentro do organismo, na maioria das vezes, da mãe, né, de um adulto. Já os vivíparos, eles se desenvolvem no útero. E nós vimos que dentro dessa classe desses animais estamos nós. Nós somos animais vivíparos, que nos desenvolvemos no útero. Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, tá? Peguem, por favor, na página 79. Olha lá, desenvolvimento do ser humano. Desde o primeiro momento do útero da mãe, nós vimos que nós nos desenvolvemos dentro do útero, o ser humano começa a se transformar. No início, uma pequena célula se desenvolve em um embrião, alojando-se no útero da mãe. Então aí eu tenho uma imagem de uma mulher e ao lado é a imagem de um útero. Essa imagem aqui, ó, tá? Então aqui fica o útero da mulher, onde o bebê vai ser desenvolvido. Daí vocês podem ver que a barriga da mulher cresce, porque o bebê ele cresce aqui dentro, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Então aqui são os ovários e aqui é o útero. E aqui já é o embrião, ele já vai começar a se desenvolver. Ele é uma célula, ele é muito pequenininho. E conforme os meses vão passando, ele vai se modificando, se desenvolvendo, tá? No útero, o embrião é alimentado e aquecido por cerca de 9 meses. Durante esse período, ele vai se desenvolvendo, ele passa pela fase conhecida como feto, até se transformar em um bebê. Então, a letra A é o embrião humano, ainda é uma célula ainda, ó. A letra B é um feto com 3 meses. Observe que com 3 meses já tá ali o olhinho, a mãozinha, as perninhas. E no C é um feto de 5 meses, já tá perfeito, ó. Já tem nariz, já tem boca, já tem os dedinhos. Ele só vai ali desenvolvendo a parte interna também, pegando peso. Então, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Agora, a página 80. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a fase da vida. Então, nós vimos o desenvolvimento do ser humano, que é no útero, e ali é um embrião, que daí ele passa por uma fase de feto, que daí ele chega na fase já, que ele já tá com tudo perfeitinho, né? Da criança, no caso. E quais são as fases que nós passamos? Olha ali, desde o nascimento, o ser humano passa por muitas transformações. Ocorrem mudanças no corpo, na maneira de pensar e na maneira de se relacionar com as pessoas. Essas mudanças caracterizam diferentes fases da vida de uma pessoa: a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Então, não é só o tamanho, não é só a aparência, nosso modo de pensar também modifica. Tá bom? Por exemplo, quando eu era adolescente, adolescente é tudo muito extremo, né? Daí quando a gente fica na idade que eu estou numa vida adulta, já não é tanto assim. Na fase já da velhice, que a gente fala que a pessoa é idosa, eles já são mais tranquilos, já são mais serenos, não é mesmo? Então não é somente a parte física que vai modificando nessas diferentes fases. O modo da gente agir, o modo de pensar também acompanha as fases. Então, olha ali a representação do desenvolvimento humano desde a infância até a velhice. A atividade agora, ó, número 1. Encontre no caso a palavra, as palavras que completam cada fase. Letra A. O animal é aquele que se desenvolve dentro do útero da mãe. Então, nós somos considerados animais também, mas nós somos animais racionais, que pensam, tá? Então, ali. O animal é aquele que se desenvolve dentro do útero da mãe. Quais deles? Nós aprendemos 3 classificações: os ovíparos, os ovovivíparos e os vivíparos. Quais os 3 que se desenvolvem dentro do útero da mãe? B. O período D corresponde ao tempo durante o qual o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. Nós vimos que os animais ovíparos é chamado de incubação. E aqui, esse período que ele se desenvolve dentro do útero, como que chama esse período de desenvolvimento ali do embrião ali? Enquanto se encontra no útero, o filhote se alimenta através e do cordão, como que chama?
Então são duas coisas, que ele é envolto ali, que até lá na semana passada a gente viu, né, o elefantinho ali, que eu falei que aquela água era tudo o quê? E também tem o cordão, que eu até mostrei para vocês, como que chama aquele cordão que dá o alimento, que une a mãe com a criança. D, a girafa é um exemplo de, pois se alimenta de leite materno quando filhote. Então, quando o animal se alimenta quando filhote do leite da mãe, ele é considerado o quê? Como que chama? Letra E, um animal se desenvolve de um ovo dentro do corpo da mãe. Quem que é o animal? Qual das três classificações que ele se vai desenvolver dentro do ovo, dentro do corpo da mãe? Número 2, no esquema a seguir estão representadas etapas do desenvolvimento de um homem. Sobre esse assunto, leia as fases acerca de cada etapa do desenvolvimento humano e coloque nos parênteses o número que corresponde a cada uma das fases. Então, aí eu tenho 7 fases. Então, olha lá, etapa conhecida como adolescência, em que o corpo passa por muitas transformações. Então, na adolescência, aqui tá falando do corpo, né? O corpo, às vezes a voz do menino engrossa, as meninas, o corpo vão se transformando também, tanto dos meninos quanto das meninas, os pelos vão aparecendo. Então, qual que é a fase aí, dessas fases que é da adolescente? Depois, etapa em que representa o início da vida humana, quando uma pequena célula se desenvolve em um embrião. Então, qual dessas aí que é essa etapa aí? Próxima, etapa conhecida como infância, na qual a criança se encontra em fase de crescimento. Então, ela está em fase de crescimento, ela é criança, mas ela já está crescendo, ela já está se desenvolvendo. Próxima, etapa em que o ser humano se encontra fora do útero materno e se alimenta do leite produzido pela mãe. Quais esses aí que o neném bebe leite? A próxima, etapa conhecida como fase adulta. Desses aí, quem que parece um adulto? Depois, etapa em que ocorre o desenvolvimento do embrião formando o feto. Desses aí, qual que é o feto? E o último, etapa chamada de velhice, ok? Vamos agora para o livro da atividade. Eu não fiz a correção ainda, eu já faço, tá bom? Não esqueci da correção não, é só para nós não perdermos aqui. Eu comecei já explicando, só para a gente não perder o fio da linha que a gente fala. Na página 158, vocês vão recortar de revistas e jornais imagens que representam as diferentes fases de uma pessoa. Em seguida, colhe-as no espaço a seguir, identificando cada uma das fases. Então, vocês vão colar as fases, nós estudamos 4 hoje. Vocês vão colar aqui e vão escrever se é a fase da velhice, a fase da adulta, tá bom? Qual fase que ela se encontra? Do 7. Nas ilustrações estão representadas algumas etapas da vida do ser humano. Sobre esse assunto, faça o que se pede. A. Circule de azul a fase em que você se encontra. Escreva na linha qual é essa fase. B. Circule de vermelho a ilustração que representa quem está na fase adulta. E cite algumas atividades que podem ser realizadas nessa fase. Então, na fase adulta, o que a pessoa pode fazer? E a letra C, que etapa não está representada nas imagens? Aí tem uma etapa que não está representada. Qual que é? Agora nós vamos fazer as correções. Hoje eu comecei um pouquinho diferente. Eu comecei explicando e agora eu vou fazer a correção com vocês, tá? Então, do livro de atividade mesmo, na página 154 que começou, né? Vocês tinham que pintar as frases verdadeiras sobre o desenvolvimento dos peixes. Então, vocês tinham que pintar a primeira e a última. O número 6 era para vocês reescrevendo, corrigir. Então, seria: as larvas dos peixes são denominadas alevinos e se alimentam de uma espécie de gema que fica presa à sua barriga. É essa forma que vocês tinham que corrigir a que estava incorreta. A 7, quais são as fases larvais? É a fase 2 e a fase 3. A B, que nome recebe os anfíbios na fase larval? São os girinos. E o C, o que mudou entre as fases representadas pelos números 3 e 4? A cauda diminuiu e as patas se desenvolveram. Na página 156, vocês tinham que pintar o quadro que tinha a descrição correta sobre os animais do desenvolvimento dos ovovivíparos. Então, qual que era o correto? O correto é o do meio. O filhote se desenvolve de um ovo dentro do corpo da mãe. O 2, circular o animal que representa o desenvolvimento ovovivíparo do tubarão.
Daí, sobre os animais vivíparos, vocês tinham que marcar um X, ou órgão que os vivíparos se desenvolve no útero. O 2, vocês tinham que pintar os animais mamíferos. Quem que são os mamíferos? São aqueles que tomam leite da mãe quando pequenos. Então, quem que é? É o gato, o rinoceronte e o peixe-boi. O número 3, da página 157, vocês tinham que falar sobre as principais características dos mamíferos. Então, eles, quando filhotes, quando pequenos, eles mamam do leite produzido pela mãe e eles possuem pelos em alguma fase da vida. Depois, número 4, vocês tinham que unir. No caso, é um morcego, né? E depois tinha que falar em que momento apresenta. Apresenta, ele é mais ativo à noite, porque tem uma lua aí. Então, é à noite que ele é mais ativo. E o número 5, período que completa 9 meses dentro do útero materno, é o período de gestação. E o nome que se dá ao bebê enquanto se desenvolve dentro do corpo da mãe é o feto. Então, encerramos ciências, vamos para a história. Em história, nós estávamos falando dos diferentes espaços e nós falamos sobre os espaços públicos. Hoje nós vamos começar a falar sobre os espaços privados, tá bom? Então, pegue aí, nós teremos como atividade as páginas 75 a 77 e o livro de atividade 228 a 229. Então, acompanhe a leitura aí na página 75, por favor. Espaço privado. Em razão da necessidade de se proteger do frio e de outros fatores naturais, o ser humano há muito tempo procurou abrigo em cavernas. Então, antes de existir casa, não era do jeito que nós vemos, não. Eles tinham necessidade de se proteger, então eles moravam em cavernas. Muitos anos depois, começou a construir casas para morar, para receber visitas, ter uma vida em comunidade. A casa é um lugar de convivência entre pessoas, ligada por laços familiares ou de amizade. Então, numa casa, hoje em dia, configura-se diferentes pessoas. Às vezes mora pai, mãe, filho, tem avó, tem o tio. Mas além de ser moradia, também é um lugar que a gente chama nossos amigos para conversarmos, para conviver. Para que serve também uma casa, uma residência? Nós comemos, nós dormimos, conversamos, estudamos, nos divertimos. Essas são algumas atividades que as pessoas realizam em casa, no espaço doméstico. Na rua, as pessoas podem circular livremente, pode se tratar de um espaço público. Porém, nem todos podem entrar em nossas casas, apenas quando forem convidados a fazer isso. Portanto, a casa é o espaço doméstico particular que pertence a quem mora nele. Não pode qualquer pessoa chegar e entrando na casa ali, por quê? É um espaço meu, particular, só vai entrar na minha casa quem eu convidar, quem eu deixar, quem eu quiser, tá? Então, não é um espaço público, é um espaço particular, privado. Então, quando você vai fazer compras em um shopping, por exemplo, pode circular livremente por esse local, mas ele não pertence a você. Também não é administrado pelo governo. É um espaço privado, mantido pelo proprietário, ou seja, pelo dono dele. Então, se eu vou no shopping center, eu até posso andar lá, mas não é o governo que paga, também não sou eu que pago. Então, é um espaço privado, tá? É mantido por uma pessoa em particular. No Brasil, há uma grande variedade de moradias construídas para se adaptar às necessidades da população, que podem estar relacionadas ao clima, a condições financeiras, a terreno, a preferência de pessoas, de localização, etc. Então, observe aí vários tipos de moradia. Existem outras totalmente diferentes dessa, mas vamos observar essa primeiro, olha aí. Tem casa terra, tem casa com 2 andares, tem casa com mais andares, tem casa que na frente é um comércio. Então, são vários tipos, né? Próxima página. Agora, olha as próximas moradias ali, ó. São as palafitas. Observe que aí são rios. E em cima dos rios, eles colocaram uma madeira. Então, esse tipo aí de construção é chamado de palafitas. Também embaixo tem casa de pau a pique. Do lado tem prédios de apartamentos, tem pessoas que residem aí. Mais embaixo tem casa e sobrado. Então, a casa térrea é quando tem só a parte de baixo e o sobrado é quando tem a parte de baixo mais a parte de cima. E na página 77, olha ali, a questão da falta de moradia é um problema nos centros urbanos.
Muitas pessoas, por não terem onde morar, encontram uma solução complicada. Abrigam-se em espaços públicos como calçadas, praças, gramados, embaixo de marquises de lojas e etc. Então, como a gente viu que tem casas de vários tipos, existem pessoas também que não têm moradia. E daí eles vão morar onde? Nos espaços públicos, nas ruas, tá? Então, vamos na nossa atividade? Página 77. Observe cada uma das imagens e marque A para o espaço público, B para o espaço privado, C para o espaço doméstico e D para a área de preservação. Essa atividade, ela vai até a página 78, metade da página 78, tá bom? Então, ali, ó, Câmara Municipal da cidade de Santos, também conhecida como Castelinho, Santos, São Paulo. Essa primeira aí é o quê? É um espaço público, é um espaço privado, é um espaço doméstico ou é uma área de preservação? A próxima ali, fachada de um estabelecimento comercial no centro de Arraial de Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia. Aí já é a parte de uma loja. Próxima página. Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Próxima, casal em mudança para Casa Nova, de Restinga de Praia Brasileira, no litoral de São Paulo. Então, essa atividade é até aqui. Agora pegue, por favor, no livro de atividades, na página 228. Nossa moradia é o espaço privado. No Brasil, há diferentes tipos de moradias que procuram atender às necessidades das pessoas. Encontre no caça-palavras os nomes dos tipos de moradia mencionados nas afirmações e escreva nas linhas. Primeira moradia, localizada em prédio formado por vários andares. Como que é chamado esse tipo de moradia? A segunda moradia, casa apoiada em estacas à beira dos rios. Como que é chamado? Letra C, moradia feita de madeira e barro. E a letra D, casa com 2 ou mais andares, tá bom? Página agora 229. Nesse tipo de exercício, é uma pesquisa que vocês vão fazer com um familiar, tá? Qualquer familiar. Letra A, em que ano você nasceu? Então, você vai pesquisar para um familiar e perguntar para ele em que ano ele nasceu. Letra B, em que cidades familiares mais próximos moravam quando você nasceu? Familiares dele, tio, primo, sobrinho, quando ele nasceu, qual o lugar mais próximo que eles moravam? Letra C, com quem você morava? Letra D, como era a casa onde você morava? De que era feita? Aqui é como era e de que era feita. Letra E, de que parte da casa você mais gostava? Por quê? Letra F, quais são as semelhanças e as diferenças entre a casa onde você morava e a casa em que mora atualmente? E letra G, você guarda objetos que tinha na casa em que morava quando era pequeno. Quais? Aqui seria interessante vocês fazerem uma pesquisa com uma pessoa mais velha da família de vocês, para ver se teve bastante diferença do passado para agora. Se não tiver essa possibilidade, tudo bem, a gente sabe que nós estamos em quarentena. Mas se tiver, faz uma chamada de vídeo, pergunta aí para um familiar, tá bom? Não esqueça de colocar aí, não fala para colocar o nome e o grau de parentesco, mas na parte de baixo, marca o nome e o grau de parentesco. Ah, é minha avó, é meu tio, é minha bisa, tá certo? E não esqueçam de tirar foto, que essa aqui eu quero ver, tá? Terminamos por aqui nossa aula de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula do Meet. Só para dar um recadinho, amanhã, para que eu não esqueça, nós vamos utilizar esse aqui, ó. Nós vamos fazer uma brincadeira de bingo. Olha que bacana. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau!